É importante utilizar o metro, utiliza o metro? Completamente. E não vivo sem o metro. Não vive sem o metro, ok. E fica atenta ao metro, por exemplo, vão abrir novas estações. Se eu lhe perguntar quais são as próximas. Meia difusa. É difusa. Mesmo. Sim. Rato não. Sim, A meia mas difusa. aí. É por aí, não Vai é? crescer a partir do rato. Exato, que é ótimo, é excelente. É para a estrela, não é? Exatamente. Está excelente. E Amoreiras também. E depois vai ligar, sim, isso é outra, mas essa vai ligar ao Caixo de Dré. Exato, vai ser perfeito, vai Faz ser aqui uma ótimo. linha Mas eu digo uma circular. coisa, eu não vivo sem metro. Vou para qualquer lado é metro. Ok. Posso ir à noite, posso sair de dia, posso ir trabalhar, posso não vir, quando não há metro, uma doença. O metro é muito importante numa cidade tão... Completamente. Mas acredito, falo por mim, falo por vários portugueses. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Como em muitas cidades com uma longa história de ocupação, em Lisboa é frequente que qualquer obra que remexa no subsolo abra janelas com vista para o passado. Durante a última década e meia, têm sido muitas as pequenas intervenções. Formam uma espécie de puzzle composto de preciosas informações para a arqueologia da capital. De vez em quando surgem grandes obras que fornecem, naturalmente, maior quantidade de informação, como é o caso do Plano de Drenagem de Lisboa, em relação ao qual continuamos a aguardar uma resposta face ao nosso pedido de contacto, e a expansão do metro entre o Rato e o Caixo de Sodré, que está a criar uma linha circular. Hoje, nas Histórias de Lisboa, partimos à descoberta dos achados arqueológicos nas obras do metro no centro da capital. Próxima paragem, Santos. Há correspondência com a linha circular. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Então, connosco, para falar sobre estas novas descobertas nas novas obras do metro, particularmente na linha circular, está Fernando Real. Ele é um homem da arqueologia e está aqui na condição de consultor para o património cultural da linha circular do metro. Olá, Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde. Olá. Viva. Muita gente tem, e compreensivelmente, curiosidade relativamente às obras do metro e, nomeadamente, na sua relação com a arqueologia, porque é óbvio, não é? O metro revolve o subsolo e é aí que se encontram muitas vezes os tesouros da arqueologia. Tendo a experiência, a larga experiência que tem, como é que faria uma imagem geral das descobertas que foram feitas aqui ao longo desta linha circular que vai ligar o Rato ao Caixo de Sodré? A primeira imagem que lhe posso dar é que da parte do promotor da obra, portanto o metropolitano, houve um cuidado desde o início, desde a fase de planeamento, em afetar o menos possível o património cultural, com interesse seja arqueológico ou arquitetónico. O que acontece é que o projeto foi desenvolvido a uma cota, a uma profundidade de obra que não afete os níveis, camadas superficiais. Uhum. As únicas intervenções
que afetações que vão ocorrer são nos poços de ventilação, exatamente, e nas estações subterrâneas. Na parte final, na ligação, é na zona de Santos, a Cais de Sodré, aí a escavação é a céu aberto, porque o túnel já está muito próximo da superfície e, portanto, aí também temos a margem do Tejo e com todas aquelas implicações de arquitetura, de vestígios arqueológicos navais. Sim. E, portanto, tudo isso foi feito com o maior critério. Assim, de repente, em curto-circuito, qual é que acha que foi a descoberta mais espetacular? Eu penso que podemos selecionar duas. Uma, ou melhor, três, digamos. Uma na zona dos lodos do Rio Tejo, já foi nos anos 90, que exatamente no local onde este túnel que está agora a ser construído vai encontrar o outro, que foi um barco, um navio que nós chamamos de navio do Cais de Sodré, que data dos segunda metade do século XV e início do século XVI, o que é uma novidade absoluta, que nós não tínhamos nenhum vestígio material de uma embarcação costeira Essa embarcação época. Foi identificada nos anos 90 para no contexto da escavação da estação do Cais de Sodré, mas agora este novo túnel entronca nesse, não é? Por isso é que tem cabimento falar dele aqui. E agora neste túnel encontrou-se também uma doca seca de reparação de navios, que poderemos falar mais adiante. Sim. Em terra temos o Convento da Esperança, onde apareceu também espetacular um teto de pintura do século XVI. Mais ou menos na Rua Dom Carlos I, não é? Exatamente, na Avenida no antigo quartel de bombeiros. Certo. O Convento da Esperança foi demolido no final do século XIX e essa parte foi preservada e também houve outra instalação que é no sítio do ISEG, foi feito um poço de ventilação, onde se deparou com uma lixeira de uma antiga cerâmica e, portanto, aparecem milhares de fragmentos de cerâmica ou peças quase inteiras com defeitos, defeituosas e, portanto, quando não interessava à produção, aquilo era jogado fora. Ok, muito bem. Ficamos aqui com os pontos principais. Proponho que percorramos este percurso de norte para sul, portanto, desde o Rato, não é? Neste momento a estação da linha amarela que se vai transformar na linha central. Há uma transformação grande no metropolitano, não é? Vai passar a ser uma linha circular. E então aí quais são as novidades? Olha, a linha do Rato, a atual linha amarela, termina, a estação terminal é do Rato, mas o túnel está mais ou menos onde hoje se situa o Liceu Passos Manuel. Portanto, é daí para a frente que vamos falar. Portanto, acima da estátua do Pedro Álvares Cabral e passa por baixo do Jardim da Estrela e vai ter uma nova estação junto do antigo Hospital Militar da Estrela. Aí houve realização de sondagens e aí tem um poço. Aliás, com grande aparato, é uma obra gigantesca. Porque é por aí que vão circular, passar todos os mecanismos e todos os equipamentos necessários à estação. E então, nesse sítio, revelou-se arqueologicamente estéril. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não apareceu nada com interesse que pudesse acrescentar algo à história de Lisboa. Poderá significar que na construção do Convento da Estrela, do Convento da Estrelinha, não é? Que era esse local onde era antes o Hospital Militar, na sua construção já tivessem escavado para fazer as fundações e o que houvesse de arqueologia já não existe? Eu creio que não, na medida em que a camada que nós chamamos a camada antrópica, a camada de sedimentos feitos pelo homem é relativamente fina e encontramos o substrato geológico pouco 2 ou 3 metros abaixo. Não existia nada ali. Não existia nada, havia jardins e era uma zona de quintas, os não é? negativos das raízes das árvores, mas mais nada. Portanto, era uma zona de quintas, era completamente fora da cidade, até ao século XIX. Do convento e era uma zona agrícola, digamos. Muito bem. Depois o túnel continua a uma profundidade em níveis geológicos, portanto
do ponto de vista da arqueologia não há afetação, e chegamos ao Portanto, a tuneladora está numa profundidade tal que não afeta qualquer tipo Exato, de... na ordem dos 30 metros de profundidade. É uma estação até muito profunda, consta, não é, essa da estrela? Subterrânea. Sim. E aí será. Segue depois para Santos, descendo a calçada da estrela, não é? Mais ou menos. Segue, exatamente, e segue até onde é o antigo quartel, onde o atual regimento de sapadores bombeiros, na Avenida Dom Carlos. Muito bem. Que vai ser aí a estação de Santos. E aí descobriu-se muita coisa. Aí descobriu-se muita coisa porque o terreno foi intensamente ocupado desde o século XVI. E então, o que ali por volta de 1524 foi instituído um convento, o convento Nossa Senhora da Esperança. Que ainda dá nome ali à Rua da Esperança, que não é muito longe, não é? A Calçada da Esperança, etc. Sim. E esse convento era uma casa que recolhia as pessoas fidalgas, as pessoas da nobreza, e portanto era um convento luxuoso. Há descrições, há documentos que nos atestam que uma determinada dama ia para o convento e levava as suas criadas atrás para ter as mordomias que tinha em casa. Portanto, e em que circunstâncias é que essas pessoas iam para esses conventos? Havia porque muitas vezes ou enviuvavam, ou que a família não queria que casasse com determinada pessoa e era quase que fechada a sete chaves. As questões patrimoniais das famílias, sim, e isso fez com que este convento tivesse doações enormes e sempre teve obras muito luxuosas. Isso permaneceu até à fase de 1834, com a extinção das ordens religiosas. Mas, azar dos azares, pouco antes de ter saído esse diploma que extinguiu as ordens religiosas, tinha acabado de entrar uma jovem freira para dentro do convento. Porque esse diploma instituía que, no que dizia respeito às, digamos, elementos do género feminino, só se desativava o convento quando morresse a última freira. Sim, e ela durou, era como as pilhas de Duracell. durou, e então a senhora faleceu, era a Soror Joaquina de Jesus. E ela faleceu em 1881, portanto houve 47 anos, que é uma vida, que o convento se manteve ativo à medida que as freiras iam falecendo. E não pôde ser reafetada a outros fins, como aconteceu com dezenas de outros edifícios públicos e religiosos que lhes deram logo outra utilização. Desde o convento do Carmo, enfim, são muitíssimos em Lisboa. Este edifício, havia a intenção da Câmara Municipal portanto, logo a seguir, imediatamente a seguir, que a freira Joaquina de Jesus faleceu, tomaram conta da propriedade do terreno. E acontece que havia na altura uma crise de pão e de padarias, e houve a intenção da Câmara de construir uma grande padaria aproveitando as instalações que estavam de pé. Mas havia um contrato e havia compromissos que se obrigavam ao cumprimento para dar alimento à população. Esses compromissos formais não foram respeitados na íntegra, e surgiu logo outra ideia de dar outra utilização, e a Câmara precisava também de criar uma estação central de serviço de bombeiros. E é aí que surge então a ideia de criar um regimento de sapadores bombeiros que ainda está no hoje. Local, exatamente. Pronto, e em 1900 surge aí o regimento de sapadores bombeiros. O que é que foi feito? Foi cortado, sem dó nem piedade, o convento a meio, demolidas construções que estavam no eixo da nova abertura que ligava o Palácio das Cortes, que era um antigo convento, hoje a Assembleia da República. Sim, São Bento. Exatamente.
a Santos, cá embaixo ao Rio, e em 1901 havia, portanto, o Dom Carlos tinha sido eleito rei em 1889, a nova avenida foi aberta ali em 1900, nada melhor do que atribuir o nome dessa nova via, desse eixo viário, em homenagem ao rei. E é a atual Avenida Dom Carlos I, em Santos. Pelo meio ainda teve algumas, mudou de nome várias vezes, por exemplo, quando, isto é curioso, em outubro de 1910, depois do 5 de outubro, ela mudou de nome, passou a ser a Avenida das Cortes. Depois vem o Estado Novo, em 34, e volta a ter novamente o nome de Avenida Dom Carlos I. Ainda houve a ideia de chamar Presidente Wilson, que foi um presidente na altura da Primeira Guerra Mundial, mas isso não vingou. E, portanto, temos hoje a nossa Avenida Dom Carlos com a inauguração do dia dos anos de consagração do rei das festas. Portanto, rasgada mesmo no local onde era o Convento da Esperança. E apanhou toda a parte das cozinhas, apanhou toda a parte do claustro principal e 3/4 da igreja conventual. E foi isso que encontraram agora nas obras do metro? O que encontramos agora foi o coro alto, onde as freiras que estavam em clausura assistiam aos atos religiosos dentro da igreja. Ok. Acontece também um outro ato curioso, que é interessante. Há um olicipógrafo do qual tenho imensa admiração, que é Vieira da Silva. Claro, Vieira da Silva, é o olicipógrafo. É o grande olicipógrafo. Aliás, falámos muito dele aqui no programa das muralhas, porque ele é muito importante nas muralhas. E o Vieira da Silva, em 1932, conseguiu convencer o diretor do quartel dos bombeiros a queriam instalar no sítio do coro uma oficina de serralharia. E eles, olha, aquelas pinturas tão bonitas assim, que já está um bocadinho estragado, mas se a gente pusesse aqui um teto falso a proteger, e foi isso que salvou até hoje, e serem desconhecidos, entrou no esquecimento das várias gerações. Portanto, as profusamente decoradas pinturas do coro alto foram protegidas por um teto falso, que entretanto foi ali colocado, e esqueceu-se que existia, se calhar, aquele... Ninguém sabia da existência dele. Este teto pintado é um núcleo absolutamente sem paralelo e pelo período a que respeita, que é do final do século XVI. Pinturas originais do século XVI. São muito raros de encontrar em Lisboa por causa do terremoto, não é? Eu acho que em Lisboa e no país, que eu conheça, só há um paralelo lá em cima, no norte, em Braga. Ok, então, durante as obras do metro, de repente depararam-se com este tesouro que não estavam à espera. Não estava à espera. E a preocupação do metro, é assim, o metro... é uma mensagem que eu gostava de deixar, é que o metro não destrói património cultural. O metro cria as condições para que seja estudado, protegido e, na medida do possível, integrado. E o que acontece é que obrigou à revisão do projeto. A estação, que era para ser feita, uma das entradas pelo local onde foi identificado o coro alto, o projeto foi alterado e o acesso à nova estação, que é subterrânea, que será subterrânea, o acesso à nova estação faz-se pela Avenida de Dom Carlos. Em vez de se fazer pelo Largo da Esperança, anda-se uns 80 metros mais para cima, para o lado da Assembleia da República, e será aí a porta de entrada do Metropolitano. Aqui fica então uma explicação daqui a um ano, uns meses, quando... um ano, não é? Eu penso que o metro estará em funcionamento no ano 26 em 2026, portanto, estará em funcionamento. Um ano ou vários meses. Um ano bem medido, digamos. Um ano bem medido. Quando tivermos de andar esses 80 metros, vamos lembrar-nos que há uma razão pela qual, enfim, ela estará obviamente integrada e fará sentido depois no esquema viário que ali exista. Exato. E agora o que é que vai acontecer a essas pinturas? Essas pinturas estão num edifício que é propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. Neste momento,
Quando estão no edifício, estão no subsolo desse edifício? Não, eles estão acima do solo, porque o coro é o coro alto. E a igreja estava, o pavimento, mais ou menos ao nível do que é hoje a Avenida Dom Carlos. Portanto, é o edifício de esquina da Avenida Dom Carlos com o largo do tal chafariz da Esperança, o Largo da Esperança. Se quem passar por lá olhar para cima vê uma cobertura provisória por cima do telhado, porque uma das coisas que o Metropolitano fez nesta perspectiva de proteger foi reparar o telhado do edifício do Regimento de Sapadores, que já metia água, e fez uma segunda cobertura provisória por cima do telhado. Plano A, evitar a queda de chuva. Se entrar alguma gota, tem outro telhado por baixo para a umidade não trabalhar. Este teto são 24 painéis, dos quais 18 são perfeitamente recuperáveis e 5 estão em mau estado de conservação. Propriedade da Câmara Municipal de Lisboa. Propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, com quem já houve reuniões no local e que esperamos oportunamente depois se ocupe de dar um destino àquele acervo que é ímpar no país, não é em Lisboa, é no país, e para a história da arte é uma peça absolutamente fundamental. Esperemos que sim. Pelo caminho ficou a tal oficina de cerâmica no ISEG, que deve ser muito engraçado, tem muitas peças defeituosas, não é? Aquilo não é a oficina, é o local de despejo, é a lixeira ao lado onde haveria uma oficina, e que as peças são jogadas fora. Que tipo de peças? Peças do cotidiano, peças do dia-a-dia. Aparecem púcaros, pratos, taças, copos, grelhas de pôr em cima dos braseiros, enfim, se alguma saía não nas condições que o artesão queria, jogava fora. Estamos a falar de um número... Milhares de cacos. Incrível. Milhares. E é preciso ver que a cerâmica, é por isso é que ela é tão importante para os arqueólogos, ela dá-nos muita informação, e nesta altura eram as panelas, os pratos, os copos, não é? O vidro não era um bem de uso tão doméstico, exatamente. Sim, nem o ferro para as panelas. Nós estamos numa zona que, do ponto de vista geológico, há barreiros de argila onde tinham a matéria-prima à mão. E, portanto, construía-se um forno próximo, e há a descrição da localização de vários fornos de fabrico de cerâmica entre o que é hoje a Basílica da Estrela, o Largo da Estrela ali, e toda a encosta que vem até cá. Era uma zona dada à existência de barros. De barros. Muito bem. Bons para o fabrico das peças. Tem ter uma certa plasticidade para poder ser trabalhados. Antes de abandonarmos esta zona da futura central, da futura estação de Santos, também queria fazer-lhe uma pergunta, que é o quartel que lá está desde mais ou menos o início do século XX. Ele é ricamente adornado com azulejos, com obras de arte que são surpreendentes para um quartel, não é? Tem a ver com a existência do Convento da Esperança. Tem muito a ver com o Convento da Esperança e com outros conventos também que ali à volta foram demolidos e reintegradas peças nobres desse edificado. O que acontece é que essa estação de serviço de bombeiros, como lhe chamavam à época, teve a mão do arquiteto José Luís Monteiro, e ele tinha uma sensibilidade apurada para reintegrar e aproveitar o que era bom e que podia, e portanto o quartel de bombeiros está ricamente ornamentado com painéis de azulejos que foram colocados novamente e também com peças de escultura, como fontes ou bocas de nascentes de água, mas de pedra trabalhada, que estão distribuídos dentro do quartel.
São especificidades de Lisboa e destas cidades com grandes camadas de sobreposição de épocas, não é? E é Também aquela existe em Lisboa Roma. desconhecida que lhe há um charme e um encanto que a gente vai descobrindo a pouco e pouco e cada vez fica mais encantado. Fernando, estamos a entrar na zona em que começa a ser feita a escavação a céu aberto, não é? Portanto, durante muito tempo tivemos ali na Avenida Dom Carlos I tapumes e obras, acho que ainda sobra ali qualquer coisa, e aqui chegamos àquele largo, que é o Largo Vitorino Damásio. Exatamente. Portanto, é um largo que surge, como explicar, em frente àquele edifício do IAD, Sim, edifício ali de ferro com umas cruzes, não é? Uma armação em ferro. Também é um ponto importante aqui desta história. Exatamente. A partir daí até ao terminal no Cais de Sodré, a escavação é a céu aberto. Implica uma obra de engenharia complicadíssima e faço vénia aos engenheiros que estão envolvidos neste projeto, porque o túnel do metro passa por baixo de um edifício que lá está construído, que neste momento não está habitado. As pessoas tiveram que sair por uma questão de segurança, mas o edifício não mexe 1 milímetro, está ali todo devidamente controlado e escorado para... Ali falou-me no Largo Vitorino Damásio, o que aparece aí é a continuação de um edifício importante que havia ali, que foi identificado já com a construção do parque de estacionamento subterrâneo, e que agora se encontrou as caves desse edifício, que era atribuído ao Duque de Aveiro, que era o número 2 do século XVIII da hierarquia de Estado. O equivalente quase ao primeiro-ministro, Portanto, fazia de certo modo sombra ao primeiro-ministro de então, José de Carvalho e Melo, conhecido por Marquês de Pombal. Sim. E pagou o preço por isso. Exatamente, pagou com aquele atentado régio que houve a Dom José, depois de toda aquela história conhecida de perseguição à família Távora, e portanto o Duque de Aveiro havia ligações familiares, e portanto toda essa família foi praticamente presa, encarcerada, maltratada, e fez só depois, no tempo de Dona Maria I, que nunca acreditou na história da traição, é que eles foram reabilitados. Então estamos a falar aqui do palácio, do edifício... Do Duque de Aveiro, da casa. Ele tinha uma casa que é em Belém, por trás dos Pastéis de Belém, que é o Beco do Chão Salgado, que era o palácio principal onde ele vivia, e o Marquês mandou demolir e salgar o terreno para que ali não crescesse nem mais, não houvesse vida, nem ervas daninhas. Era o que não dizia. Resisto a lembrar-me até de uma pequena derivação histórica. Há cerca de 1 ou 2 anos o Presidente da República foi fazer aí uma digressão com os jornalistas, também para se inscrever, digamos, numa narrativa que pode ser lida, pode ser lida à luz destas questiúnculas políticas. Enfim. E o Duque de Aveiro tinha uma outra casa na margem do rio, onde embarcavam, na zona do fundo da Avenida Dom Carlos. E, portanto, é essa casa que também é demolida e é mandada por ordem do Marquês de Pombal, e que agora identificaram com os compartimentos, todos entulhados com o material do derrube e do aterro que foi feito para a construção depois da rua. Isto mais ou menos debaixo deste Largo Vitorino Damásio. Do Vitorino Damásio, mesmo no cruzamento com a Rua da Esperança. É mesmo exatamente aí. Quem passar a pé e der uma espreitada no tapume, ainda lá vê alguns muretes que havia, e havia também uma calçada muito interessante, feita com cheios rolados do rio, de acesso à casa, que foi identificado, foi registado e foi levantado. Certamente uma rica casa. Exatamente, era uma casa de luxo de um nobre no topo da hierarquia política da época. E ali, junto ao rio, porque certamente a margem do rio deveria estar mais a norte, não é? A margem do rio
está exatamente, nós conseguimos identificar o sítio onde, costumo dizer, onde o mar enrola na areia. Exatamente onde começa a Rua Dom Luís, que é paralela à 24 de Julho, é exatamente aí que está o limite das águas fluviais à época. Curioso. Hoje em dia, depois foi construída a Avenida 24 de Julho, depois foi feito o Porto de Lisboa, foi feita a linha do Caminho de Ferro. Foram roubando terreno ao rio. Retirando espaço ao rio e construindo aquelas muralhas para o rio seguir em direção à Foz, em Cascais, e portanto toda essa zona é que está a ser escavada agora. Muito bem. Então, estamos a falar aqui de uma zona que estaria junto ao rio, nobre, muito boa, porque teria esses acessos ao rio que eram muito importantes também para deslocar em Lisboa, porque as deslocações faziam-se muitas vezes pelo rio, e estamos aqui também, se calhar, em pleno, muito próximo do areal da Praia de Santos. Exatamente, inclusive nós identificámos e registámos e fotografámos a areia, os níveis de areia da praia. Que Portanto, toda esta zona era uma praia com areia. Era exatamente uma zona aprazível. E outra coisa que encontramos também interessante, como elemento de registro, não como elemento para apresentar publicamente, mas após o terremoto de 1755, aquela zona era uma zona conventual e era uma zona que tinha sido afetada, mas não muito. E então as pessoas do centro de Lisboa, da Colina do Castelo, toda aquela zona que estava primeiro em derrocada e depois que houve um forte incêndio, procurou abrigo e como ali havia uma zona portuária, aproveitavam as embarcações, e há desenhos de época que nos testemunham isso, onde que as pessoas se abrigavam e barcos velhos eram desfeitos e aproveitavam as madeiras para fazer barracas para se protegerem da chuva e do frio e das intempéries. E há vestígios disso que foram encontrados nós agora? Encontramos muitas dessas madeiras que são reaproveitamentos de embarcações antigas e que nós conseguimos perceber se são navios a remos que andam na margem do rio ou se são barcos de maior dimensão. Dentro do canal, já estamos a falar agora na zona que chegamos ao Alcatrão da 24 de Julho, mais ou menos. Dentro do canal de escavação do metro, onde vai passar o metro. Já próximo, portanto, da zona onde os automóveis circulam habitualmente, encontrou-se uma coisa interessantíssima que foi uma doca seca feita com... Portanto, estamos junto da margem da praia de Santos e estamos numa zona onde os barcos que precisavam de reparação eram postos em terra e havia umas tábuas que faziam impediam que a água avançasse para os barcos serem tratados e reparados e impermeabilizados. Interessante, não se conhecia. Não se conhecia de todo. Sim. E essa doca. E então entramos agora numa zona nobre para a arqueologia, que é entre Santos e o Caixo de Dré, plena margem do rio, zona de grande ocupação. Nos lados do rio. Sim. Nos lados do rio, onde já se fazia uma navegação com embarcações maiores. E o que é que aí foi encontrado? O túnel aqui faz uma curva, não é? Inverte para ir ao encontro do outro túnel que já está construído, onde foi encontrado o barco nos anos 95, 96. No âmbito da escavação da estação do Caixo de Dré. Exatamente. Muito bem. E o que acontece é que aí já foram identificados canhões, já foram encontrados balas de canhão, há umas 2 dezenas de balas, e curiosamente num sítio muito concentrado foram identificados também ânforas romanas. Oh meu Deus, então aqui avançamos 2000 anos, recuamos para o passado. tempo. Os canhões seriam mais ou menos de que período?
Os canhões seriam de 1700, Ok. 1800, século XVIII, XIX, mais para o XVIII. E as ânforas romanas deve ter sido, pensamos, a interpretação que fazemos de momento, um despejo de alguma embarcação que ali estava, porque elas estavam todas concentradas e não estavam em posição como se estivessem dentro de um barco que se afundou. Não, estavam deitadas, outras viradas ao contrário, estavam quase inteiras, mas acumuladas numa pequena área. Um naufrágio, o que é que poderá ter acontecido? Um despejo, uma limpeza de um navio, de qualquer coisa que já não interessava e que foi deitada à água. Ainda não se sabe o que continham essas ânforas. Essas Ou ânforas... que teriam contido em tempos. Pronto, essas ânforas muito provável ainda não foram estudadas. Foi feita a amostragem do conteúdo das ânforas, mas ainda não temos resultados. Muito bem. Seguindo em direção ao Cacho de Dré, então, teremos, portanto, passamos perto de um fundeador romano, portanto, faz sentido estas descobertas. O fundeador romano da Praça Dom Luís foi encontrado a quando da construção do parque de estacionamento subterrâneo. E, portanto, sabemos que havia ali, de facto, um ponto para fundear navios da época romana. E depois, então, a caminho do Cacho de Dré, portanto, passamos ali por baixo do Mercado da Ribeira, não é? A uns escassos, digamos, 80, 100 metros, aparece esta concentração de ânforas, o que faz todo o sentido, porque está em ligação com o fundeador romano que apareceu no sítio onde está o Mercado da Ribeira. Sim. Portanto, Mercado da Ribeira, o túnel já estaria aí escavado. Foi aí que encontraram o tal navio nos anos 90? Nos anos 90 foi no sítio onde estava a linha do comboio. Portanto... Por baixo, é numa zona de maior profundidade. Foi nos lodos do fundo do rio. Ok. E, portanto, a nível de novas descobertas, estamos mais ou menos conversados? Na linha circular estamos mais ou menos conversados. Na linha circular. Este navio dos anos 90 é uma boa desculpa para a pergunta de e o que é uma pergunta clássica de muitas pessoas que quando contactam com a arqueologia, que é a patrimonialização. O que é que vai acontecer com estes achados? Ora, eu há pouco passei-lhe esta ideia de que o metropolitano não destrói património cultural, cria as condições para ser estudado, protegido e, na medida do possível, integrado. Uma proposta que foi feita à administração do metro e que mereceu bom acolhimento foi em duas das estações que têm achados mais significativos na área de circulação do público quando vai apanhar o comboio ou irá apanhar o comboio, haver alguma informação sobre o que é que foi aquilo. Portanto, mostrar um bocadinho o espírito do lugar. Em Santos há a intenção, e é nisso que estamos a trabalhar neste momento, nos corredores de acesso ao cais do comboio, se poder apresentar uma mostra dos vestígios mais significativos da vida conventual que ali aconteceu. Portanto, os achados arqueológicos poderão ser enquadrados na própria arquitetura da estação, da futura estação. Numas vitrines estratégicas estudadas e bem pensadas. Há semelhança, aliás, do que acontece nesse parque de estacionamento do Parque do Dom Luís, não é? Exatamente. E também lembro-me, por exemplo, no Lar Camões, no antigo Palácio de Maria Alva também. E deve haver muito mais no exemplos. Banco do BCP e nos hotéis. Há dois ou três hotéis que, neste momento em Lisboa, quer na zona de Santa Apolónia, que é ali próximo do Marquês de Pombal, que tem socaves musealizadas. E até no Campo das Cebolas também. No Campo das Cebolas. Portanto, isto são janelas abertas sobre o passado de Lisboa e que permitem contar uma narrativa. Fernando, porque como arqueólogo é óbvio que nestas cidades que existem há 3.000 anos, há 2.000 e tal anos, em que são constantemente sobrepostas, quer dizer, tem de haver aqui uma ponderação entre aquilo que se conserva no local e aquilo que se
permite que seja retirado e estudado ou desmantelado para a cidade evoluir. A atitude que nós defendemos, que é a atitude correta, tem que se ter cuidado na intervenção a fazer. Se com a arqueologia, com o património arqueológico que tem valor cultural, tem que se ter o mesmo cuidado. Se for fazer um buraco para passar uns cabos de comunicações e aparecer um cabo de alta tensão, ninguém mexe. Não apanha um choque, fica eletrocutado e morre. Com a arqueologia não fica eletrocutado, mas destrói. E, portanto, há que evitar a destruição gratuita, mas a remoção controlada. E é isso que o Metro tem vindo a fazer desde a fase de planeamento, à elaboração dos cadernos de encargos, à contratação de uma equipa multidisciplinar, que a obra era tão grande, que isto é importante também que se diga, que uma só empresa de arqueologia teria dificuldade de dar resposta. Então as empresas de arqueologia organizaram-se em consórcio, e há um consórcio de 4 empresas que se organizaram e que estão a fazer um trabalho de excelência. Essa é uma obrigação não só, obviamente, de um promotor como o Metro, que é de primeiríssima dimensão, mas de qualquer interventor, digamos, em cidades como Lisboa ou em centros, não é? É essa não destruição. E depois um outro conceito curioso na arqueologia, que é a chamada conservação pelo registro. Exatamente. A conservação pelo registro é uma como lhe direi, uma forma de se dizer que é preciso ver o que é que está e interpretar e ver se é para descartar ou se merece alguma atenção. E, portanto, essa conservação pelo registro é excelente quando nos aparece contextos pré-históricos, em contextos arquitetónicos, por exemplo, da época romana, assim, para o arqueólogo é sempre um sofrimento ter que demolir isto ou aquilo. Mas, racionalmente, temos que encontrar o que é bom, o que é muito bom, e registar o que é complementar e não fazer fim-capé. Tem que haver o chamado bom senso. E registar, portanto, ficar plenamente registado através de desenhos, de fotografias agora, de filme, tudo o que é possível. Perceber, porque pode acontecer até que mais tarde se consiga interpretar convenientemente aquilo que se encontrou ali fragmentariamente. Exatamente. E outra ideia também que está subjacente é: nós fazemos a escavação e intervimos na área que é estritamente necessária para o desenvolvimento da obra. E como se fez o registro do que lá está, sabemos que ao lado ficou algo semelhante e que fica acautelado para qualquer intervenção que haja na área ser tida em consideração e depois complementados os elementos que estavam já conhecidos. E tudo isto fica depositado, digamos, junto à tutela, não é? Na Direção-Geral do Património Cultural, nas próprias câmaras municipais. Quer dizer, este mapa acaba por ficar ali disponível para... Idealmente é esse o cenário. Na prática, há dificuldades ainda a ultrapassar e muita coisa a fazer. Mas o que existe na administração central, e creio que, por exemplo, no caso de Lisboa, a Câmara também tem feito um trabalho de excelência. Tem essa obrigação até pela lei, não é? Porque é um sítio arqueológico com especial complexidade. Exatamente, e o plano diretor municipal acautela foi delegado também à Câmara esta obrigação. O que faz é que existe uma base de dados que antes do início da obra se pode ter uma noção das pré-existências que é expectável encontrar. E um último elemento, que é o que nós estamos aqui a fazer, que é comunicar, explicar às pessoas que andam no metro, que se interessam pela cidade, o que é que se encontrou ali, o que é que se escavou. Esta é uma dimensão social da arqueologia. A função social da arqueologia é o sensibilizar as pessoas para a riqueza histórica e cultural que o nosso país tem. Veja-se que
o povoamento de Lisboa remonta à Idade do Ferro e, portanto, à pré-história. Nós, na zona de Monsanto, existem vestígios neandertais. Agora, perto do Marquês de Pombal, foi encontrado um conjunto inimaginável de neolítico que está musealizado na cave de um convento, mais de 10 mil anos. Hotel, o Hotel Santa Joana, e, portanto, há que construindo este puzzle, a pouco e pouco, vamos encontrando uma peça, olha, esta encaixa aqui, esta encaixa ali, e conseguimos ter uma narrativa das várias gerações que nos antecederam. Foi isto que tentámos fazer aqui. Obrigado, Fernando Real. Foi um gosto. Para mim também, e é sempre um gosto falar de Lisboa e sobretudo nestas novidades que se encontram e em locais onde vai passar tanta gente, não é? Ficam com conhecimento, ficamos todos com o conhecimento de como é que foi esta escavação do metro. Este podcast tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma História de Lisboa na próxima semana. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt.